Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui junto com a minha filha o vídeo. Eu separei aqui no capítulo 4 de Mosias. Aqui o rei Benjamim ele está falando sobre os nossos deveres, tá bom? Nossos deveres como cidadão, nosso dever para com Deus, nosso dever como pais. Bom, então hoje eu me ative mais a colocar sobre esses deveres. Qual é nossas responsabilidades? O vídeo não ficar tão grande, eu não coloquei as bênçãos, porque cada coisa dessas que nós guardamos, né, cada mandamento, cada responsabilidade que nós cumprimos, também nós somos abençoados por cumprir essas responsabilidades. Então a gente vai ler somente o capítulo 4 de Mosias, alguns versículos, e alguns versículos eu vou pegar só a parte que interessa mais aqui sobre a nossa responsabilidade, tá bom? Então nós vamos começar aqui em Mosias capítulo 4, versículo 9. Acreditai em Deus, acreditai que Ele existe, que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Versículo 10 também. E novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados, e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus, e pedir com sinceridade de coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditar em todas essas coisas, vede que as faças. Muito bom. Então, nesses primeiros dois versículos aqui que nós lemos, ele falou que o nosso dever é acreditar em Deus, tá bom? E saber que a sabedoria de Deus é maior do que a do homem, que Deus ele compreende todas as coisas e que o homem não compreende todas as coisas como o Senhor, né? Ele compreende. Então nós devemos nos arrepender e procurar o Senhor como guia nosso. Versículo 6. Salvação possa vir para aquele que puder sua confiança no Senhor, e guardar diligentemente seus mandamentos, e preservar na fé até o fim da vida, quero dizer, a vida do corpo mortal. Isso. Então, nosso dever também para com Deus é confiar em Deus, né, e guardar os seus mandamentos. Vamos ler o versículo 11. Quisera que vos lembrasses e sempre guardasses na memória a grandeza de Deus e vossa própria nulidade, e sua bondade e longanimidade para convosco, indignar as criaturas, e que vos humilhasses com a mais profunda humildade, invocando diariamente o nome do Senhor e permanecendo firmes na fé. Muito bem, aqui nesse versículo ensinou que nós devemos buscar ao Senhor na mais profunda humildade, né? E falou sobre buscar ao Senhor diligentemente em oração, com essa humildade. Ou seja, nosso dever também é sempre estarmos orando ao Senhor, buscando a Ele com profunda humildade. Versículo 14 agora. E não permitis que vossos filhos andem famintos ou desnudos, nem permiteis que transgridam as leis de Deus e briguem e disputem entre si, e sirvam ao diabo, que é o mestre do pecado, ou seja, que é o espírito mau de quem nossos pais falaram, sendo ele inimigo de toda retidão. Muito bom. Então aqui ele já passou para os deveres dos pais, né? Nossa responsabilidade como pai é nutrir os filhos, vestir, ensinar eles a guardarem os mandamentos e amar uns aos outros, né? Então esse é o dever de pai para com o filho. Para que o rei Benjamim, né, ele vai falando do nosso dever para com Deus, depois o nosso dever para como pais para com nossos filhos. O próximo versículo é o versículo 16. E também vós mesmos socorreis os que necessitarem de vosso socorro, dareis os vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peça em vão, afastando-o para que pereça. Muito bom. A partir desse versículo 16 aqui, o discurso ele é até um pouco mais extenso, né? Porque ele fala sobre dar esmola, ajudar o mendigo. Então esse vídeo eu vou fazer amanhã, tá bom? Mas só puxando o gancho aqui que ele falou que nós mesmos vamos socorrer ao próximo, né? Aos que nos pedirem ajuda. Porque tem muita gente que fala assim, que Deus te abençoe, né? E na verdade, Deus ele usa a gente como instrumento em suas mãos. Quando alguém pede para... você pode orar por mim? Você tem que orar, mas também você tem que ver o que você pode fazer pela pessoa. Você servir de instrumento, ou seja, você pode ser a resposta da oração daquela pessoa, né? Seja a ajuda que ela vai necessitar ali, se é
algum reparo na casa, ou um alimento que você vai fornecer, alguma coisa que a pessoa precisar, né? Você tem que se estar dispor ali, porque nós mesmos, como o rei Benjamin falou aqui, nós mesmos ajudaremos uns aos outros. Então é um mandamento de Deus. Então tá aí o nosso dever para com Deus, para com a nossa família e também para com a sociedade, né? Com os nossos vizinhos e todos. Tem uma parte que ele fala aqui, né? Eu acho que eu até acabei esquecendo de colocar, que fala sobre os vizinhos, né? Quando você pedir emprestado algo a esse vizinho, você tem que depois devolver. Porque caso contrário, você vai estar cometendo pecado por não devolver e talvez faça com que o outro também cometa pecado, né? Como assim, né? Bom, a pessoa pode ficar com raiva de você por você não ter devolvido aquilo que você pegou emprestado. E raiva também é um sentimento ruim, um sentimento de pecado. Mas, como o rei Benjamin aqui falou, talvez faça com que a outra pessoa peque também. Porque, na verdade, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então, eu que escolho ficar zangado, não tem como alguém fazer eu pecar. A pessoa pode colocar a condição, mas por causa do arbítrio, né, nós mesmos escolhemos se nós vamos cair na tentação ou não, tá bom? Então, nós deixamos essa mensagem falando aqui dos deveres nossos para com Deus, deveres para com a família e para com o próximo também. Amanhã eu volto com o vídeo sobre as esmolas aqui, sobre ajudar o próximo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.